Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Este Mês na Paleontologia, que é a série de vídeos onde eu falo aí sobre as principais notícias que nós tivemos conhecimento aí sobre a paleontologia no último mês. Então vocês estão vendo esse vídeo no dia 1º de agosto e eu vou falar aí das principais notícias paleontológicas do mês de julho, ok? Lembrando que não são todas as notícias da paleontologia, pois saem todo mês dezenas, quiçá centenas de artigos paleontológicos na literatura científica, então é muita coisa para cobrir, então não são todos os artigos, e tudo que eu estiver falando aqui é um resumo, né? Pode ser até um resumo meio grosseiro dessas notícias, mas é apenas um resumo. Se vocês quiserem ler as notícias com mais calma, né, eu vou deixar aí na descrição o link com as fontes que contêm as notícias e artigos sobre o que eu vou estar falando aqui. Então vocês vão poder checar o material fonte por vocês mesmos, ok? Então, bora lá para a primeira notícia. A primeira notícia vem aí do dia 7 de julho e fala da descoberta de uma nova espécie de dinossauro carnívoro gigante na Argentina e eles deram o nome para esse dinossauro, deram o nome de um dragão da série Game of Thrones, ok? O dinossauro que foi descoberto, ele é um Carcharodontosauridae, ele é muito aparentado proximamente ali do Giganotossauro, do Mapusauros, que também são carcharodontosaurídeos muito grandes ali daqui da América do Sul, né? Esse fóssil ele foi descoberto na Argentina, na formação Huincu, eu não sei se eu sei pronunciar muito bem isso aí, mas enfim, formação Huincu na Patagônia, na Argentina. Os fósseis foram descobertos em 2012, mas só foram descritos agora. O animal, que foi chamado de Meraxes gigas, viveu aí por volta de 95 a 93 milhões de anos atrás. E ele tem algumas coisas muito interessantes para a gente falar sobre eles. A primeira é em relação aí ao tamanho dele. Ele era um animal de grande porte, né? Um carnívoro de grande porte, que deveria medir aí entre 10 e 11 metros de comprimento e pesar por volta de 4 toneladas, talvez mais de 4 toneladas, inclusive. Outra coisa muito interessante sobre esse dinossauro novo, o Meraxes, é que ele é o Carcharodontosaurídeo com o fóssil mais completo que se conhece, né? Se a gente for ver ali quais ossos desse animal foram descobertos, a gente vê que ele está bastante completo, tá ligado? A gente tem boa parte ali a gente tem praticamente o crânio completo, a gente tem os ossos das pernas também quase completos, os ossos das mãos, da cauda, sabe? Ele é o Carcharodontosauridae mais completo já encontrado até agora, que é uma descoberta bastante impressionante. Os cientistas que produziram esse artigo, que fizeram essa descoberta, que é o Canali e colaboradores, eles fizeram algumas afirmações bastante interessantes sobre esse animal graças aos fósseis deles. Então, por exemplo, eles falam no artigo que o fato dos membros do Meraxes serem tão pequenos em relação ao corpo é uma convergência evolutiva com os tiranossauros da América do Norte, né? Então, fala-se muito que um dos motivos possíveis para a diminuição dos braços dos tiranossaurídeos é uma competição pela ancoragem de músculos da cabeça e do pescoço, né? Para esses grandes terópodes, as mandíbulas, o pescoço, a cabeça, né? Toda essa região aqui seria a parte principal para ser usada na caça, né? Seria a arma principal desses animais. Só que os músculos que dão força para o pescoço, que dão força para as mandíbulas, eles meio que competem de lugar com os músculos dos braços, né? Então, esses animais, esses predadores que usavam a cabeça para caçar,
eles encontraram uma vantagem em ter braços menores, pois braços menores precisam de músculos menores. E com músculos dos braços menores, você acaba tendo mais espaço para os músculos que, né, daqui da região posterior do corpo se desenvolverem, né? Então você acaba ficando com um pescoço mais forte, uma cabeça mais forte, né? Então é uma coisa muito interessante, né? É uma convergência evolutiva aí com os tiranossauros da América do Norte. Esse fóssil ele também apresenta ranhuras e protuberâncias no crânio que indicam alguma estrutura de exibição na cabeça, né? Provavelmente utilizada aí como display social para interagir com membros da mesma espécie, então seja display sexual, seja uma forma de comunicação entre eles. E também foi possível observar a idade desse dinossauro, analisando ali a paleohistologia do fêmur, né? Então eles fazem um corte no osso do fêmur desse animal e analisam os anéis de crescimento, né? Animais eles têm anéis de crescimento também nos ossos, um pouco parecido com que árvores têm, né, nos troncos, né? Apesar de serem dois grupos de organismos bem separados, né? Mas dá para você meio que saber a idade de um animal fazendo um corte histológico aí nos ossos. E eles fizeram um corte histológico aí no fêmur do Meraxes e eles viram que esse animal tinha ultrapassado os 50 anos quando morreu. E através dessas análises de idade, os pesquisadores eles sugerem que os carcarodontosaurídeos, no geral, eles eram animais de crescimento lento e que atingiam a maturidade sexual bem mais tarde, aí por volta, atingindo aí a maturidade completa por volta dos 30 anos de idade, né? O que foi uma descoberta muito interessante. Mas uma das coisas que eu mais gostei nessa notícia, principalmente por eu ser um grande fã de George R. R. Martin, né, principalmente das Crônicas de Gelo e Fogo, é o nome do dinossauro, né, que é Meraxes gigas. Então, Meraxes, ele é um nome que é o nome de um dragão do universo ali das Crônicas de Gelo e Fogo, que é o universo que inspira a série Game of Thrones e inspira também a série House of the Dragon, né? E no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, esse é o dragão da Rhaenys Targaryen, que era a irmã esposa do Aegon Targaryen, o famoso Aegon o Conquistador, quem conquistou os 7 reinos, né? Então é uma referência aí, uma referência nerd aí no nome desse animal. E o que combina muito, né? Afinal, o nome de um dragão sendo colocado num dinossauro, poxa, combina demais. Né? E gigas, né, o epíteto específico do nome dele, né, gigas, faz referência aí ao seu enorme tamanho. Então, poxa vida, foi uma descoberta muito foda, muito interessante, eu gostei demais. A segunda notícia, então, vem do Brasil, e é uma notícia do dia 15/7, que se trata aí da descoberta de um fóssil de dinossauro ali em São Paulo que contém marcas de mordidas por outros dinossauros. Então, a descoberta é de Reis e colaboradores e tem aí a presença também da nossa querida Aline Gilardi, que já esteve aí que já participou aqui de alguns programas no canal do Paleoblog, né? Eles relatam a descoberta de um fóssil de um saurópode, né, que se trata de uma costela de um saurópode encontrado na formação São José do Rio Preto, ali no estado de São Paulo. Essa costela desse saurópode, desse dinossauro saurópode não identificado ainda, ela apresentava aí diversas marcas de mordidas. De acordo com os pesquisadores, né, quem fez essas marcas de mordidas muito provavelmente foi um dinossauro abelissaurídeo. Então, não sei se vocês lembram bem, os abelissaurídeos, eles são dinossauros carnívoros, muito comuns aqui na América do Sul, no período Cretáceo da América do Sul, né? E da África também, enfim, outras regiões aí do sul global. Eles são dinossauros carnívoros, bípedes, com um rosto, um crânio mais curto, né? E braços minúsculos, né? Se vocês lembram bem, os abelissaurídeos eles têm braços minúsculos. Um exemplo é o famoso Carnotaurus, né? O Carnotaurus ele é um exemplo aí
de abelissaurídeo. O Picnonemossauro, que é um dos maiores dinossauros carnívoros brasileiros, ele também é um abelissaurídeo, né? Mas então, pelas análises das ranhuras, né, das marcas nessa costela de saurópode, né, os pesquisadores eles chegaram à conclusão que essas marcas foram deixadas por um grande abelissaurídeo, por um grande carnívoro abelissaurídeo. Nós não temos como saber se esse abelissaurídeo ele caçou esse saurópode, matou ele e comeu, ou se esse abelissaurídeo ele já encontrou esse animal morto e só se alimentou da carcaça. Ambas as afirmações são prováveis. Não tem como a gente saber, infelizmente. Eu vou deixar aí no link, né, no link onde eu vou deixar as fontes, eu vou deixar uma thread da Aline Gilardi, que ela fez sobre esse caso, e onde ela explica muito bem mais sobre essa descoberta deles, ok? Então, vão lá dar uma conferida mais tarde. A terceira notícia é do dia 13/7. Olha só, eu voltei no tempo. Mas, enfim, é uma notícia 13/7, é uma notícia vinda da China. Essa notícia vinda da China é uma notícia aí de Yan Zefu e colaboradores. Desculpa se eu estiver pronunciando seu nome errado, o chinês não é minha praia. Mas é de Yan Zefu e colaboradores. E eles falam aí sobre a mais antiga evidência fóssil de cuidado parental em insetos. E por mais estranho que isso possa parecer, sim, insetos, algumas espécies de insetos e de outros artrópodes possuem alguns tipos de cuidado parental, certo? Principalmente cuidado ali com os ovos, né, antes deles eclodirem. Eles fazem aqui o registro de vários fósseis de um inseto aquático chamado Carataviella popov, que data ali do Jurássico Médio, por volta de 163 milhões de anos atrás, com fêmeas desses insetos carregando aí aglomerados de ovos, né? Você consegue ver ali que eles estão muito bem preservados. E essa é a mais antiga evidência de cuidado parental em insetos fósseis, né? O fóssil anterior, que era o mais antigo, ele é 38 milhões de anos mais novo, ok? Então, eu acho muito interessante isso, principalmente porque não só é um fóssil em excelentes condições, como mostra aí uma característica que muita gente não sabe, que insetos e outros artrópodes, eles possuem cuidado parental. Então, eu achei uma descoberta muito legal e eu queria compartilhar com vocês. A próxima notícia é uma notícia do dia 19 de julho, e é uma notícia muito legal, muito importante para todos os amantes da paleontologia aqui do Brasil, que é que finalmente o fóssil do Ubirajara jubatus vai retornar ao Brasil. Olha só que maravilha! Para quem não conhece o caso do Ubirajara, né, o Ubirajara, ele é um fóssil de um dinossauro emplumado do Brasil, que foi descoberto ali no Ceará. Só que esse fóssil ele saiu do Brasil de uma maneira, por questões legais, eu vou dizer suspeitas, né? Para não dizer que foi roubo, né? Mas enfim, ele saiu aí sobre essas condições nada ideais do país, no ano de 1995, se eu não me engano. E em 2020 ele foi descrito por paleontólogos alemães, né? O museu ele está guardado ainda no Museu Natural de Karlsruhe, na Alemanha. Acho que é assim que pronuncia, Karlsruhe, não sei. Mas enfim, o fóssil está sendo mantido lá. Teve toda uma treta envolvendo isso, eu já cobri um pouco desse conflito no Paleoblog, né? Eu vou ler aqui então um pouco da thread, da tradução que a Aline Gilardi, né, olha ela voltando aqui no vídeo, que ela fez falando sobre o caso. Então, eu vou deixar a thread também aí no link das referências, né? Mas a tradução aqui que ela fez: o Conselho de Ministros do Baden-Württemberg, não sei pronunciar isso, desculpa, aprovou a proposta da ministra Theresia Bauer. Como resultado, o Museu de História Natural de Karlsruhe
Hurre tem que devolver o fóssil do dinossauro Ubirajara, que foi adquirido e importado por canais pouco claros para o estado do Brasil, certo? É muito bom que eles estejam mandando de volta. O fóssil ainda não foi enviado, pelo menos durante a gravação desse vídeo, ele ainda não foi enviado de volta para o Brasil, mas existe esse compromisso aí do museu e do governo alemão para repatriar o fóssil, né? Depois de todo o auê que a hashtag Ubirajara Belongs to BR causou nas redes sociais, né? Tem um detalhe muito importante que citam na notícia original alemã sobre a devolução do Ubirajara, que fala assim, que o Museu Nacional do Rio de Janeiro pode ser considerado como o futuro local de apresentação do fóssil. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele não se manifestou, ele não foi... O Museu Alemão não entrou em contato com o Museu Nacional, ninguém que trabalha lá recebeu, né, essa informação, eles não foram contatados, né, e o Museu Nacional não se pronunciou sobre essa fala, mas todo mundo concorda, né, pelo menos todos os paleontólogos aí de respeito do Brasil concordam que o fóssil não tem que ir para o Museu Nacional. O fóssil do Ubirajara, quando ele voltar para o Brasil, ele tem que voltar para Santana do Cariri, certo? Inclusive já há um museu esperando por ele lá, eu não vou me lembrar o nome do museu agora, me desculpe, mas já existe um espaço destinado para o retorno do Birajara lá no Cariri, e é lá que ele tem que voltar. Ele saiu do Ceará, ele tem que voltar para o Ceará, ok? Então, o Museu Nacional não tem que receber esse fóssil, né? Obviamente, claro, né, no futuro, se o Museu Nacional quiser emprestar o fóssil para fazer uma exposição temporária, alguma coisa assim, fazer uma permuta, aí tranquilo, né? Mas pro retorno do Birajara, o fóssil tem que retornar pro Ceará, para o Museu do Ceará, que já está esperando por ele, certo? Como eu falei, o fóssil ainda não foi enviado, mas tem a promessa aí do museu e do governo alemão de que ele vai retornar. Então, vamos esperar pelo retorno do nosso querido Ubirajara de volta ao Brasil. A próxima notícia é do dia 20 de julho. É uma pesquisa aí conduzida por Araújo e colaboradores. Fala e analisa a biomecânica do ouvido interno de mamíferos pré-históricos, e com essas informações eles conseguem analisar a origem da endotermia nos mamíferos. Então, para quem não sabe, os animais, a gente costuma dividir eles em endotérmicos e ectotérmicos. É um pouco mais complexo que isso na real, mas o que a gente aprende na escola é que existem os animais endotérmicos, que são os animais com sangue quente, e os animais ectotérmicos, que são os animais de sangue frio, né? E os únicos animais de sangue quente hoje em dia são mamíferos e aves. E a endotermia, né, ela causa ali no corpo dos animais, né, questões fisiológicas, biomecânicas únicas, e analisando esse tipo de evidência aí no ouvido interno de mamíferos fósseis, esse grupo de paleontólogos foi capaz de atestar que a origem da endotermia está em mamíferos do Triássico Tardio. Eu não vou falar muito sobre esse caso, dessa notícia em específico, porque eu quero fazer uma recomendação aqui. O João, lá do canal Coelho Pré-Cambriano, ele fez uma entrevista com o Ricardo Araújo, que é um português, que é o primeiro autor desse artigo, inclusive. É uma entrevista muito legal deles falando sobre essa descoberta, sobre essa nova pesquisa deles, né? O João fez umas perguntas muito legais para o Ricardo Araújo. Então eu não vou me delongar muito nessa notícia, porque eu quero que vocês vão lá no canal do Coelho Pré-Cambriano e deem uma olhada neste vídeo, né? O link estará aí na descrição do vídeo e na seção de referências também, certo? Então vão lá e assistam o vídeo do Coelho Pré-Cambriano e cheguem lá nos comentários já dizendo que vieram por causa do Paleoblog, ok?
A próxima notícia é do dia 25 de julho, bem recente, que é uma notícia, uma nova pesquisa que vem para desbancar a polêmica notícia de mais de uma espécie de tiranossauro. Não sei se vocês lembram, alguns meses atrás tinha saído uma notícia, né, uma pesquisa de alguns pesquisadores americanos que diziam que o Tiranossauro Rex não seria a única espécie de tiranossauros, né, do gênero Tiranossauros, e que existiriam outras duas espécies. Além do Tiranossauro Rex, existiria o Tiranossauro Rex Imperator e o Tiranossauro Rex Regina, certo? Só que desde que esse artigo saiu, ele já não foi muito bem visto pelos paleontólogos, né? Eu que acompanho paleontólogos muito nas redes sociais, eu já via que muitos deles já apresentavam suas dúvidas quanto a esse artigo, né? Que foi um artigo bastante polêmico. E eles citavam que as evidências que foram utilizadas para separar as espécies eram evidências muito fracas, né? Entre aí as coisas que eles usavam para dividir as espécies, estavam ali a análise dos dentes e principalmente a análise do fêmur de diversos espécimes de tiranossauro, né? Do fêmur, né? Então eles consideravam que uma espécie acabava sendo mais graciosa porque tinha um fêmur menor e outras eram mais robustas que tinham um fêmur mais grosso, né? Umas coisas assim, né? Mas enfim, as evidências que eles apresentavam nesse artigo que separava as espécies de tiranossauro não foram muito bem vistas desde o começo, foram consideradas muito fracas, foram consideradas insuficientes. E agora, dia 25, saiu um artigo meio que refutando esse trabalho de Poe e colaboradores. Esse novo trabalho ele é por Carr e colaboradores, o Thomas Carr, né? E eles vão ali minando as evidências, essas evidências fracas aí que eles utilizaram para dividir o Tiranossauro Rex em várias espécies. Então, de acordo com esse novo trabalho de Carr, né, a espécie Tyrannosaurus Rex continua sendo a única espécie de tiranossauro que a gente conhece. Mas uma coisa importante dizer, eles não negam que possa ter existido mais de uma espécie de tiranossauro, né? Na verdade, vários paleontólogos e paleoartistas e gente da comunidade paleontológica concordam que provavelmente existiu mais de uma espécie de tiranossauro mesmo. Mas, assim, as evidências que eles nos demonstraram não são suficientes para fazer essa distinção entre as espécies. Eu também acredito que existiu mais de uma espécie de tiranossauro dentro do gênero tiranossauro, mas nós não temos evidências que suportem essa divisão de espécies no registro fóssil. Então, é provável que tenha tido mais de uma espécie de tiranossauro? É muito provável. Nós temos evidências disso ainda? Não, né? Mais pesquisas são necessárias. É preciso pegar aí mais indivíduos e fazer uma análise mais abrangente de características para poder fazer essa divisão, se é que ela existe, né? Então, é muito provável que tenha outras espécies de tiranossauro, mas por tudo que nos foi apresentado, não tem como a gente fazer essa divisão, ok? Então, por enquanto, o Tiranossauro Rex é o único rei. E falando em tiranossauros, vamos continuar aí nos tiranossaurídeos e comentar uma notícia que saiu aí no The New York Times, que fala de um esqueleto de Gorgossauros que foi vendido aí por mais de 6 milhões de dólares. Para quem não sabe, o Gorgosaurus ele é um tiranossaurídeo, ele está na mesma família do tiranossauro, só que ele viveu na América do Norte uns 10 milhões de anos antes do T-Rex, certo? E essa notícia que ela fala que esse fóssil ele foi descoberto em 2018 na formação Judith River, né, o rio Judith, lá em Montana, nos Estados Unidos. E esse fóssil fazia parte de uma série de fósseis de dinossauros que foram leiloados, né, para ricaços. E, como eu falei, a pessoa que comprou esse esse fóssil de dinossauro, comprou ele por aí mais de 6 milhões de dólares.
E eu vou falar um negócio, para ser bem sincero aqui. A minha opinião sobre a compra e venda de fósseis. Sou contra. Toda compra e venda de fósseis eu sou contra, tá ligado? Fósseis não são decoração. Fósseis, eles não são um quadro que você põe na parede, uma estátua que você põe no teu jardim, uma estatueta que você põe na mesinha da sala. Fósseis não são isso. Fósseis são itens, são informações sobre o passado da vida na Terra que são únicos e são irreplicáveis. Um fóssil jamais se forma novamente, o mesmo fóssil, né, no caso. A gente está falando aqui de animais que não existem mais. Menos de 1% de todas as criaturas, de todos os organismos que já viveram, ficaram fossilizados. Então, fósseis são raríssimos. Fósseis não acontecem o tempo todo. Então, fósseis têm que estar em lugares onde eles possam servir a um propósito. No caso, em um museu, em uma universidade, em um laboratório de paleontologia. Eles têm que estar lá porque eles contêm informações sobre o passado na vida na Terra que são importantes. Eles precisam estar lá para os cientistas poderem analisar esses fósseis, certo? E precisam estar nesses locais até para o público ter acesso a esses fósseis, né? Um fóssil no museu pode ser visto aí por milhares de pessoas ao longo dos anos. Quantas pessoas vão ver um fóssil que está na casa de algum ricaço por aí? Fora que isso gera diversos problemas, né? Primeiro, o fóssil ele não fica em acesso público, então se um cientista quiser fazer pesquisa com um fóssil aí que está numa coleção privada, ele não consegue, ele tem que pedir permissão e nem sempre a pessoa vai dar permissão, certo? Então, assim, é meio que tá perdido, né? Se um fóssil tá numa coleção privada, ele tá perdido para a ciência, porque você tem que pedir permissão do cara e você tem que contar com a boa vontade do ricaço para deixar você ver o fóssil e analisar ele, né? E fora que mesmo que você consiga fazer isso, outros cientistas depois que vão precisar ver esse fóssil para corroborar a sua pesquisa ou não, eles também vão ter que pedir permissão. Então é um estresse, leva um tempo desgraçado só para fazer uma pesquisa que seria muito mais simples se estivesse numa coleção de museu. Outro problema que venda de fósseis tem, que pelo fóssil vendido, comprado, ter se tornado um item privado, um item particular, o dono do fóssil pode fazer o que ele quiser com aquele fóssil. Se ele quiser esmigalhar o fóssil na marretada, se ele quiser pintar de rosa choque, se ele quiser, sei lá, sabe, se ele quiser passar por cima com o carro dele, ele pode fazer o que ele quiser com o fóssil e a gente não vai poder fazer nada, tá ligado? A gente só vai poder assistir a destruição dessa peça e tal. Mas, Alberto, nenhum ricaço vai querer destruir o fóssil que ele pagou tão caro. Eu achava isso também, até que alguns meses atrás a gente viu a notícia da galera que queimou uma obra de arte original do Picasso para transformar a obra em NFT. Então, assim, eu não duvido de nada de ricaço, tá ligado? Então, eu sou completamente contra a venda eu sou completamente contra a venda e compra de fósseis, né? Eu acho que é algo completamente danoso à ciência, para a ciência e para o público. Fora que, se você tem todo esse dinheiro e você gosta tanto de dinossauro, use esse dinheiro para algo importante. Use esse dinheiro para financiar pesquisa, para financiar instituições de pesquisa que trabalham com fósseis. Use esse dinheiro para financiar paleontólogos. Use esse dinheiro, sabe? Se você quer ter um fóssil na tua casa, beleza, é um negócio impressionante. Compra uma réplica. Uma réplica, ela dura mais tempo e geralmente fica mais bonita, porque os fósseis originais geralmente são super frágeis e são uns cacarecos de osso. Então, na réplica, pelo menos você tem ali o fóssil completo e tal, e fica muito mais bonito na tua sala, tá ligado? Muito melhor do que você comprar o fóssil original e tirar esse material das mãos da ciência, onde ele teria uma serventia muito maior, ok? Então, não comprem fósseis, não vendam fósseis, né? E outro problema que tem. Comprar e vender fósseis acaba fortalecendo o tráfico de fósseis, né? Então, assim, eu só vejo desvantagens nessa história. Pois bem, gente, esse aqui foi o episódio
de julho deste mês na paleontologia. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem aí qual foi a notícia que vocês mais acharam interessante, né? Que notícia que vocês acham que faltou aí. E não esqueçam de deixar seu like, compartilhar o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos. E se inscrever no canal se você não for inscrito, né? Afinal, a gente tem aí muito conteúdo em vídeo sobre paleontologia e teremos muito mais no futuro. Ok? Então, até uma próxima, galerinha. E lembrando que isso aqui foi só um resumo desses trabalhos. Então, confiram a lista de fontes para vocês verem essas notícias em primeira mão, né? Essas notícias completas. Ok? Então, até mais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. As fontes utilizadas na produção deste vídeo estão aí na descrição. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público. Então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.